Bom dia a todos. É um prazer eu estar, já falei isso, é um prazer a gente estar participando aqui como figura institucional, como Ministério da Agricultura, e é uma honra muito grande a gente poder mostrar para vocês um pouquinho do trabalho que é desenvolvido no Ministério da Agricultura. Bom, atualmente eu trabalho na Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio, especificamente no departamento que trata de barreiras não tarifárias ao comércio. Não se assustem com esse gráfico, que eu vou explicar mais ou menos como funciona a dinâmica dentro do departamento que eu trabalho. A gente tem que trabalhar muito articulado com os ministérios, que também tratam do assunto, como o Ministério de Relações Exteriores, o MIDIC, mesmo dentro do Ministério da Agricultura, as outras secretarias, que é a Secretaria de Defesa Agropecuária, a Secretaria de Fomento Agropecuário, que é a SMC. Também trabalhamos bastante próximos da Anvisa, que regulamenta toda a questão de rotulagem, de substâncias nos produtos. Temos também, trabalhamos bem próximo das embaixadas do Brasil e as embaixadas no Brasil, né? É importante esse trabalho também nos outros países que a gente realiza. E também temos, hoje, 15 adidos agrícolas. Eles trabalham, atuam em missões em países importantes para o Brasil. Isso tudo sempre ligado ao agronegócio. Então, são adidos agrícolas da carreira do Ministério da Agricultura que ficam pelo período de 4 anos em algumas missões do Brasil, missões no mundo, para desenvolver, tratar dos assuntos mais próximos de mercado do agronegócio brasileiro. Recentemente, na sexta-feira, foi publicado no Diário Oficial 10 postos, né, de adidos para trabalhar, mais 10 postos, hoje são 15, né? Mais 10 postos para trabalhar nos países, inclusive na Arábia Saudita, na capital, em Riad. E a gente, com todas essas informações e dados técnicos, a gente analisa as informações, trabalha as informações para subsidiar ministros e autoridades em encontros internacionais. E também fazemos encaminhamentos das negociações internacionais com essas informações, por isso a importância de trabalhar articulado com o governo e também com o setor privado. Aqui embaixo, deixa eu ver se eu consigo mexer com isso. Aqui, a questão também, como o Ariel colocou muito bem, a parceria do governo com o setor privado. Isso é muito importante, estar sempre articulado com o setor privado para conseguir, né, ganhar mais o mercado internacional. E também essas informações, como eu falei, a gente trabalha, o Ministério da Agricultura trabalha basicamente em negociações bilaterais, regionais e multilaterais. Bilaterais seria o Brasil em outro país, regionais mais internas, e as multilaterais com vários países. Bom, a gente classifica as barreiras, né, ao comércio em 3 gerações. Então, teria a de primeira geração, que seria as barreiras tarifárias e quantitativas. Então, para você exportar para um país um certo produto, você tem uma cota e você tem uma tarifa. Você atende isso e você importa aquele produto X para esse país. Temos a de segunda geração, que seriam as barreiras técnicas, que ontem foi bastante falado um exemplo de barreira técnica, que seria a questão do bem-estar animal, e as questões sanitárias e fitossanitárias. Essas seriam as barreiras de segunda geração. E temos as mais recentes, a de terceira geração, mais recentes, são as mais sensíveis, que seriam as questões ambientais, sociais e éticas, como trabalho escravo, desmatamento, emissões, são questões, barreiras, né, que a gente chama de terceira geração, que são mais recentes. É importante mencionar aqui que essa gestão atual do Ministério da Agricultura, esse ministro,
o ministro Blairo, ele defende, é uma bandeira que ele levanta, principal da gestão dele, de ampliar o mercado brasileiro, a participação do mercado brasileiro no mundo. Ela já foi 7%, hoje está um pouquinho menos, se eu não me engano, gira em torno de 6,2%, a participação do agronegócio brasileiro no mundo. E a meta é chegar a 10%. Para isso, existem alguns artifícios que a gente trabalha tentando chegar ou aproximar dessa meta que o ministro hoje levanta essa bandeira. Então, negociações para abertura, manutenção, ampliação e retomada de mercados que não importam mais no Brasil. A questão de agregação de valor aos produtos agropecuários, que seria a questão de alimento orgânico, a questão mesmo de bem-estar animal, a questão dessas barreiras de terceira geração, isso tudo é importante também levar a imagem do produto. E combate às práticas desleais e barreiras ao comércio, que é isso que a gente trabalha especificamente no departamento, e participação no desenvolvimento e monitoramento das disciplinas internacionais. Além disso, é importante manter a força das commodities, que hoje o Brasil é grande exportador de commodities, na pauta exportadora e diversificar exportações. Então, assim, hoje existem vários estudos por meio de consultores que o Ministério da Agricultura tem coordenado para identificar produtos que possam ser exportados com agregação de valor. Por exemplo, o açaí. O açaí é um produto muito procurado. Então, a gente, para tentar chegar naquela meta, está coordenando e liderando esses trabalhos de consultoria. Agregar valor às exportações, como já falei, e elevar a competitividade de produtos com baixo market share. Além disso, também atrair investimentos para o Brasil, importante. Bom, aqui a questão de barreiras técnicas, existe o acordo, né, de barreiras técnicas ao comércio, que é o famoso TBT, onde anualmente são feitas 3 reuniões, onde as questões são levantadas. Se um país acha que entendeu que tem uma barreira técnica contra o outro país, ele pode levantar isso dentro de um painel, e os países tentam se entender nessas reuniões, né, seja por meio de reuniões bilaterais, ou como a gente coloca também, que são preocupações comerciais específicas. E aí os países vão solicitar informações técnicas, científicas, ou mesmo as normas, para justificar por que existe aquela barreira técnica. Então, aqui a gente tem um artigo que é um dos mais importantes do acordo do TBT, que é o artigo 2.2, onde ele deixa claro a questão da barreira técnica e as questões legítimas, né, dos princípios legítimos, que seria a questão de saúde e segurança humana, segurança nacional, da saúde ou vida animal, vegetal e do meio ambiente. Então, esses seriam, né, os objetivos legítimos para a questão da barreira sanitária. Desculpa, barreira técnica. Bom, agora vamos voltar um pouquinho aqui para a questão halal, que é a questão principal que está sendo tratada nesse congresso. Então, como já foi falado aqui inicialmente, a primeira exportação do Brasil de produtos halal foi realizada na década de 70. Então, esse mercado é historicamente muito importante para o Brasil. A gente, no governo, entende isso e tem isso muito claro. Só que o Brasil deseja ser um fornecedor de alimentos halal para países com população muçulmana seguro. Isso é muito importante. Então, a questão sanitária é a questão primordial para que isso seja realizado. E aí a gente tem uma norma, que é uma norma, uma das mais antigas, do Ministério da Agricultura. Eu coloquei aqui novo RISPOA, mas o RISPOA ele existe desde 1950. Ele foi revisado e ele foi republicado esse ano, no comecinho do ano, em março, porque era uma norma muito antiga, não que ela não estivesse... as questões do RISPOA basicamente ficaram nessa nova norma. Foi dada uma limpada e objetivo, e algumas questões que, lógico, de 1950 para cá foram atualizadas.
Então, o RISPOA, ele, né, dispõe sobre a inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal. E aqui eu destaquei essa parte importante, que a legislação brasileira, né, ela permite o abate dos animais com emprego de métodos humanitários, utilizando de prévia sensibilização, baseada em princípios científicos, seguidos de imediata sangria. Essa é a legislação do Brasil. Então, o abate humanitário é exigido no Brasil. Como o Ariel colocou muito bem, existe inúmeras ações dentro do Ministério da Agricultura, juntamente com o setor privado e ONGs, né, ONGs, para treinar, capacitar e conseguir atender da melhor maneira possível essa questão do bem-estar animal na legislação. Entretanto, também está no RISPOA que, de acordo com regras, né, preceitos religiosos, e para atender certos mercados, por isso é facultado o abate de animais de acordo, seja para mercado halal ou kosher. Porque o Brasil é um país laico, né, e não interfere especificamente nesse assunto, desde que as questões sanitárias e de qualidade sejam atendidas, e isso está bem claro no RISPOA. E como a Ariel colocou, né, os funcionários do Ministério da Agricultura estão full-time dentro das plantas, acompanhando todo o processo de abate dos animais. Bom, aqui para ilustrar e finalizar minha apresentação e mostrar a importância do mercado, né, do Oriente Médio, dos países com população muçulmana. Em maio desse ano, teve uma missão que foi presidida pelo ministro Blairo ao Oriente Médio. E, além disso, como eu já falei aqui, a questão de agora a gente vai ter um representante do Ministério da Agricultura para tratar de todas as questões, né, do Oriente Médio, que ele vai estar sediado em Riad, na Arábia Saudita. Bom, acho que era isso que eu tinha para colocar para vocês. Agradeço novamente o convite, agradeço em nome do Ministro da Agricultura, do Secretário de Relações Internacionais, do diretor, Dr. Alexandre Pontes, o convite, fui muito bem recebida, obrigada a todos, e a gente está à disposição. E, como eu falei inicialmente, no dia da abertura, é importante ter a parceria do governo com o setor privado, por isso a gente se coloca sempre à disposição para discutir, reuniões, o que for necessário para a gente poder chegar no meio termo e conseguir atender tanto o governo, a legislação do governo, como também os interesses do setor privado. Muito obrigada.